Tudo bom? Bem, dando continuidade ao estudo dos produtos notáveis, hoje vamos ver o quadrado da diferença de dois termos. Na aula passada, vocês viram o quadrado da soma. Você tinha dois termos somados elevado ao quadrado. Hoje vamos aprender quando não vem soma, mas sim a diferença, o velho sinal de menos. Então, olha só. Suponhamos que eu tenha dois termos. Suponhamos que eu tenha o termo A menos o termo B ao quadrado. Olha só. Como nós vamos desenvolver esse produto notável? Como a gente fazia no quadrado da soma, lembrar que aqui é o primeiro termo e aqui é o segundo termo, temos que ter cuidado só com o sinal, porque ele vai fazer uma diferença no desenvolvimento desse produto notável. Mas a regra continua a mesma, só vai mudar o sinal. Então aqui eu tenho o primeiro termo, que é o termo A, esse é o primeiro termo, e aqui o segundo termo, que é o termo B. Então vamos desenvolver esse produto notável. Olhem só, a regra é a mesma, como eu falei no início, só vai mudar o sinal. Então nós vamos fazer o primeiro termo ao quadrado. No lugar de mais, como a gente fazia quando era soma, dessa vez vamos colocar menos, porque é a diferença, né? Menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Uma coisa interessante é que, como aqui é negativo, a soma dos sinais aqui também tem que ser negativo. Então, quando você soma menos com mais, sinais diferentes, então tem que ser negativo. Então, olha só, a regra para o quadrado da diferença de dois termos. O quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Agora vamos para a prática. Olhem só. Aqui eu tenho x menos 5 elevado ao quadrado, e aqui eu tenho 2x menos 1 elevado ao quadrado. Aqui eu tenho o primeiro termo e o segundo termo. Desenvolvendo o produto notável, dentro da regra geral, nós vamos ter o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então, o primeiro termo aqui é x e o segundo é 5. Seguindo a regra, vamos lá. Olhem só, o quadrado do primeiro, então, x ao quadrado, menos duas vezes o primeiro termo é x, vezes o segundo termo é 5, mais o quadrado do segundo termo. E agora vamos resolver, não é isso? Então, aqui vai ficar x ao quadrado é x ao quadrado, menos 2 vezes x é 2x, 2x vezes 5, 10x. 10x mais 5 ao quadrado é 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Pronto. Então, o desenvolvimento desse produto notável aqui, x menos 5 ao quadrado, é x ao quadrado menos 10x mais 25. Então, aqui é o desenvolvimento final desse produto notável. Vamos aqui para o próximo. Professor, tem alguma diferença? Sim, tem alguma diferença. Por quê? Porque observem que eu tenho o primeiro termo aqui e tenho o segundo termo aqui. Esse primeiro termo, ele é formado por dois membros. Ele é formado pelo 2 e é formado pelo x. Pessoal, sempre que aparecer dessa forma, eu indico você a colocar parênteses. Ou seja, olha só, a regra é a mesma. O quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Como aqui eu tenho dois membros, eu vou utilizar um parêntese. Então vai ficar, olha só, 2x, que é o primeiro termo, elevado ao quadrado, menos duas vezes o primeiro termo, 2x, vezes o segundo termo é 1, mais o quadrado do segundo termo. Professor, o senhor só colocou parênteses no primeiro termo. Por quê? Porque ele é formado por dois membros, ó. Então, quando você eleva esse termo todo ao quadrado, significa que tanto 2 você tem que elevar ao quadrado, quanto x tem que elevar ao quadrado. Então, olha só, o quadrado do primeiro, 2 ao quadrado é 4, x ao quadrado,
menos 2 vezes 2x é 4x, 4x vezes 1 é 4x, mais 1 ao quadrado é 1 vezes 1. 1 vezes 1 é 1. Bem, pessoal, aqui é o desenvolvimento final desse produto notável. O que é que nós temos que ter cuidado com o quadrado da diferença? Apenas o sinal, tá? Apenas esse sinal aqui é que temos que levar em consideração, porque nós sabemos que em matemática, se você erra um sinal, você pode errar no final a questão. Bem, pessoal, o quadrado da diferença de dois termos, a regra é essa. Espero que vocês tenham entendido e na próxima aula a gente vai tirar as dúvidas resolvendo o módulo. Para vocês, até a próxima aula.